Olá, amigos e torcedores do nosso querido Flamengo. Vocês vão assistir mais um vídeo do canal do Baltão Mengão. Espero que goste, deixe seu like, seus comentários e também inscrevam-se no canal, porque não vão pagar nada, é só para dar uma força aqui no canal do Velhinho, tá? E para todos, saudações rubro-negras. Flamengo! Olá, meus amigos, como eu tinha prometido, vamos fazer mais um vídeo para falar sobre o nosso Flamengo. Ultimamente está ficando muito difícil de comentar alguma coisa, porque por que difícil? A gente não consegue assistir um jogo do Flamengo que a gente fica satisfeito. Não é simplesmente a vergonha da derrota. O problema da derrota faz parte. O problema é como é derrotado, porque não joga. Eu tinha comentado numa live anterior, um amigo, que eu tinha um problema muito sério, que talvez o nosso técnico do Flamengo atualmente não tenha estudado o Alcas, mas o técnico do Alcas fez um estudo do Flamengo. Por quê? Porque para o Alcas, um time com todo o respeito pequeno, vencer o Flamengo, puxa vida, é uma atitude, sei lá, que agradou todos os torcedores do Equador, porque seria mais ou menos, com todo o respeito com os times pequenos, o Ibis ganhar uma seleção brasileira. É mais ou menos assim. Por quê? Aí a pessoa vai falar, mas o Flamengo não é uma seleção brasileira. Não é uma seleção brasileira. Mas o Flamengo é um time caríssimo. É um time de milhões. Então, ontem foi uma bagunça tão grande que não deu para entender. A nossa defesa sendo dominada pelo Alcas. O segundo tempo, é difícil, chato de dizer isso. Podem as pessoas me criticarem, mas o Alcas dominou o Flamengo. O Flamengo foi tomado, nem digo de surpresa, porque além de ser mal escalado, foi mal substituído, enfim, tudo foi mal, tudo foi ruim. A gente não pode aqui tecer um segundo de elogio a ninguém. Aquele menino Vitor Hugo vem de uma lesão. Ele vem de uma lesão. E o Vitor Pereira deixou ele jogando o tempo todo e ele não vinha acertando. Eu não quero comentar aqui e ficar mexendo com um jogador que não estava dando certo, porque nenhum deles deu certo, estava tudo errado, ninguém estava jogando nada. Eu não posso garantir isso, mas que dá uma impressão terrível, que esses jogadores estão com algum problema com o técnico. Isso aí, sei lá, eu não sou um visionário, né, que eu tenho uma visão do que está acontecendo lá dentro. Eu simplesmente fico pensando, porque não é possível um time com a qualidade que tem o Flamengo. Primeiro que o técnico escalou, não foi nem reserva, foi um time misto, porque outra coisa também, perdeu com muitos titulares. O Flamengo não entrou só com a molecadinha. Depois mexeu, mas mexeu de uma maneira que não adianta. Eu continuo insistindo. Falei outro dia sobre os 3 zagueiros. Tem pessoas que me criticam e dizem a Europa, os times grandes lá da Europa jogam com 3 zagueiros. Tudo bem. Mas eles vêm treinando isso há muito tempo. Eles já vêm fazendo isso há muito tempo. Já tem um esquema montado. Entendeu? Eles treinaram dessa maneira e eles sabem jogar dessa maneira. O Flamengo não sabe, nunca jogou com 3 zagueiros. É uma bagunça quando aquele centroavante do Alcas, com 90 quilos, saiu correndo, ninguém pegava o homem. É um absurdo. Eu senti, não a vergonha do Flamengo, eu senti uma vergonha do jogo. Eu não vi nada. É um absurdo. Outra coisa, eu condeno a atitude do Vitor Pereira, embora ele não vai nem me escutar, porque ele nem me conhece, nem eu o conheço.
ficar discutindo com a torcida, ficou feio para ele. Porque quando o Flamengo fez o gol, ele começou a brigar com o torcedor. Entendeu? E no final o que aconteceu? Se o torcedor quisesse continuar, nós perdemos. Então, gente, eu não sei o que vai ser do Flamengo. Eu sinceramente, eu sempre sou de boa esperança, eu gosto do meu time, eu sempre torço para que a gente vire essa página, mas essa página não vira de jeito nenhum. Os antigos costumavam dizer que às vezes existe uma luz no fim do túnel. A única luz que eu vejo no fim do túnel é a luz de um trem que vem de lá para cá, porque uma luz para o Flamengo eu não estou vendo. Não estou vendo de jeito nenhum. É cada vez pior. Se jogar desse jeito contra o Fluminense domingo, já achando que venceu, vai dançar. E outra coisa, no jogo do retorno do Alcas aqui no Maracanã, os caras perderam o medo, perderam o respeito. Eles vão vir para cima, talvez. Não tem medo. Ontem aconteceu no primeiro tempo, eles não estavam acreditando muito no que eles poderiam fazer alguma coisa. No segundo tempo, eles viram que podia. O que eles fizeram? Vamos lá, que agora nós vamos conseguir. É o Davi e Golias. Vamos derrubar o gigante. E derrubaram. Então, minha gente, eu fico muito triste em ter de fazer um vídeo comentando dessa maneira, mas é o que eu assisti, é o que eu vi. Eu gostaria tanto que o Flamengo tivesse ganho, não somente tivesse ganho, mas que tivesse apresentado alguma coisa melhor do que ele apresentou. A gente vê erros, né, nos nossos jogadores, erros que não poderia acontecer pela qualidade que cada um tem. Nós estamos perdendo o gol, nós estamos perdendo, sabe, o ritmo, ou melhor, perdendo o ritmo, nós não temos nem ritmo. Eu para dizer a verdade, eu desconfio que, será que estamos treinando? Eu tenho o direito de estar desconfiado. Eu acho um absurdo o que vem acontecendo com o Flamengo e ninguém vê. Não é só uma questão de manda o técnico embora, não é só isso. É que ninguém vê que o técnico não tá fazendo nada que vale a pena. O caso do Vitor Hugo é um caso, ele não vê que o Vitor Hugo não estava bem. Será que ele não vê? Será que ele não vê que o Vidal não estava bem? Será que ele não vê que o Everton Ribeiro não estava bem? Ele não tem visão de jogo? Ele não é o técnico? Ele não tem leitura do jogo? O que ele faz ali? Ele fica ali na beirada do campo olhando e quando substitui faz um monte de substituições erradas e não dá certo? E continua com aquela teimosia de colocar o Marinho do lado esquerdo? Então o que acontece? O Marinho já não é um craque, né? É um jogador esforçado, lá na posição dele. Mas no outro lado, ele não vai fazer nada. Então o que eu vejo é um time bagunçado, um time desesperado, um time desorganizado. Não temos, como eu já falei, não tem nenhuma tática, não tem plano A, nem plano B, nem plano C, não tem plano nenhum. Espero que a diretoria do Flamengo, a comissão técnica, espero, mais uma vez, que acordem e vejam que está tudo errado. Alguma coisa tem de ser mudada. Só que, eu digo aqui, não é só o técnico, não é só o técnico. O Flamengo não é o técnico, o Flamengo é o Flamengo inteiro. Diretoria, comissão técnica, departamento médico, técnico em si e os jogadores. Todos eles estão fazendo o que aparenta é um corpo mole. Se não é corpo mole, é porque não estão treinando. Mas então, eu digo aqui, se o Flamengo não acordar num todo, mais vergonhas nós vamos passar. Essa de ontem é um absurdo. Mesmo um amigo falou assim, mas o Palmeiras perdeu de 3-1. O Palmeiras perdeu de 3-1, eu não gosto de falar de outro time, mas o Palmeiras perdeu de 3-1, porque o português, o que ele fez? Ele colocou os reservas porque ele perdeu o primeiro jogo.
E ele precisa ganhar. Entendeu? Ele precisa ganhar. Então ele colocou a molecada para poder preservar os titulares para o jogo de domingo. Porque o Água Santa ganhou. Então ele precisa virar esse jogo. E com o jogo do Bolívar, ele tem, como vai jogar aqui no Allianz Parque, ele tem condição de colocar os titulares aqui e reverter esse 3-1. Até aí é o que eu penso. O Flamengo ganhou do Fluminense, então não precisava poupar os jogadores. Poderia ter colocado no primeiro tempo a batalha toda, ou seja, os guerreiros todos nossos, para ver se dava certo, e depois que tivesse com a partida dominada, tirava o pessoal e punha a molecadinha. Mas fez ao contrário. É claro que a gente, que é torcedor, a gente parece que vê as coisas melhor do que esse pessoal. Só que eu não ganho para ver. Eu vejo porque eu gosto, eu tenho amor pelo Flamengo. Agora eles ganham para isso. Só que eles estão ganhando, mas não estão fazendo. Então, meus amigos, é o desejo de todo o coração que tudo possa mudar. Que a gente possa chegar domingo, vencer o Fluminense, né? Vamos bater na madeira, e que a gente no jogo de volta, a gente possa vencer o time que venceu a gente, um time tipo Ibis, com todo o respeito. Então, meus amigos, uma boa Páscoa para todos, e como eu digo sempre, isto aqui é Flamengo, saudações rubro-negra. Abraço a todos, vamos vencer, será?